Hoje nós vamos falar sobre a transformação que irá acontecer aos nossos corpos, né? A partir desse momento, quando nós formos, como a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo, nos encontrar com Ele nos ares. Paulo, aos Tessalonicenses, ele descreve como será esse encontro, né? E em Coríntios, ele especifica e detalha como será a transformação do nosso corpo, né? Chamado corpo de humilhação, para o nosso corpo de glória, ou corpo glorioso. Então, o que é corpo de humilhação? É exatamente o corpo que nós temos hoje. Um corpo que fica doente, que se cansa, que envelhece, que morre, né? Por quê? Porque esse corpo ainda está sujeito à lei do pecado. Agora, o corpo glorioso que teremos não estará mais sujeito a nenhuma dessas coisas, né? Por quê? Porque o pecado não terá mais poder algum sobre o corpo glorioso que teremos nesse momento que encontrarmos a Jesus Cristo nos ares. Vamos ler o texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 a 56. Ali está escrito assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, nesse momento dessa transformação, nesse momento em que a igreja é arrebatada, acabou a carreira da morte sobre aqueles que são de Cristo Jesus, daqueles que nasceram para a vida eterna através da fé no seu nome, do novo nascimento. Então, vamos aqui, né, notar e enfatizar alguns pontos, né? A Bíblia, de um modo geral, ela usa a expressão dormir para os que são salvos quando morrem fisicamente, né? Lá em João 11, versículos de 11 a 14, tem um exemplo de Lázaro. Então, ali no versículo 11 está escrito assim, Jesus Cristo falando: Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que Jesus falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus estava falando ali que Lázaro estava morto, mas que Jesus ia despertá-lo da morte.
Agora, por que Jesus, né, usou essa expressão dorme ao invés de falar morreu? O que nós podemos entender? Morte é o quê? É uma separação, não uma extinção. Então, é muito certo, né, correto, que Jesus nos ensine a usar a expressão adormeceu, dormiu, pois é uma separação por pouco tempo, né? É passageiro, nem que às vezes demore alguns séculos, né? Mas é por pouco tempo em comparação com a eternidade. Então, quem morre fisicamente salvo tem a garantia da ressurreição do corpo com Jesus e aí permanecer para sempre com Deus, em espírito, alma e corpo. Nós vamos falar mais para frente um pouco, mas essa expressão que dormiu, não é que o espírito e a alma vão ficar dormindo até a volta. Não, eles vão estar no céu com Cristo, né? Os salvos. Nós vamos entender melhor isso depois, tá? Em João 11, 21 a 27, está escrito assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. A palavra-chave: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a Bíblia ela usa, né, geralmente a expressão adormeceu, dormiu, quando se refere à morte física de alguém salvo. Outro texto que fala dos que dormem, referindo-se às pessoas da igreja que já morreram, no caso da igreja primitiva, no tempo que o apóstolo Paulo estava ministrando sobre eles e fundando igrejas, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 29 e 30, Paulo, ali a partir do versículo 23, ele está fazendo um discurso sobre a ceia do Senhor, sobre como nós, né, as pessoas, aqueles que são salvos, que vivem, né, segundo os preceitos da palavra, que nasceram de novo, como eles têm que se portar e como tomar a ceia do Senhor, né, que é uma ordenança. No verso 29 está escrito assim, mas chamando a atenção para isso que nós estamos falando, né? O verso 29 diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, Paulo está explicando aqui nesse texto como deve ser a ceia do Senhor, né, na igreja. E pelo fato deles estarem fazendo errado, no verso 30, ele diz que muitos ficam enfermos, né, doentes, e alguns até dormem, quer dizer, alguns até morreram por causa disso. Então, aqui serve, né, como exemplo do que nós falamos sobre a figura, né, de aquele que está morto também está dormindo, mas também com o cuidado que nós temos que ter quando vamos tomar a ceia do Senhor. Porque ele fala, aquele que come e bebe indignamente, né?
está bebendo para a sua própria condenação. Então, quando nós nos aproximarmos para tomar a ceia do Senhor, nós temos que saber exatamente o que estamos fazendo, o que representa o pão e o vinho, né? E de que maneira nós estamos nos aproximando do altar para tomar a ceia. E o fato daquela igreja, estar fazendo isso errado, talvez levando como pouco caso, né, a questão da ceia, é que muitos estavam doentes, né, e outros até haviam morrido. Então, no texto ali de 1 Coríntios, que nós já lemos há pouco, né, 1 Coríntios 15, versículos 51 a 56, no verso 51 está escrito assim: nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas seremos todos transformados. Quer dizer que nem todos nós, aqueles que estiverem aqui vivos ainda na época do arrebatamento, né, vai morrer. Nós vamos ser transformados. Todos nós seremos transformados. E o que se refere a esse todo? Será que é todo as pessoas do mundo que passarão por isso? Não. Né? O todos aqui se refere àqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Aqueles que têm Jesus Cristo verdadeiramente no seu interior, no seu coração, que testemunham com a sua vida, com a sua boca, a Cristo Jesus como o único Salvador, Senhor e Salvador, né, de suas vidas, nossas vidas, e também testemunhando para que outros possam receber essa salvação. No verso 53 que nós lemos, está escrito lá: porque é necessário que essa carne, né, isso que é mortal, esse corpo que é mortal, se revista da imortalidade. Então, nossos corpos hoje são mortais, né? Podemos, de repente, passar daqui para melhor num átimo, num instante, né? Eu posso estar falando aqui, daqui a pouco já não está mais entre nós. E assim cada um. Então, nosso corpo hoje, ele é sujeito à morte física. Quando nós vamos lá no princípio, né, lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou o homem para morrer fisicamente. Ele criou o homem para que tivesse vida eterna. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o homem falhou, ele pecou. E no momento que ele pecou, a morte entrou. Né? A morte entrou no mundo e o aguilhão da morte passou a funcionar sobre o homem. Quando nós estudamos, vamos vendo, né, a questão da duração da vida dos primeiros, né, homens, dos patriarcas, a gente vê que foi decaindo o tempo de vida que eles tinham, de 900 para 800 anos, para 700, para 600, para 400, e assim foi caindo. Por quê? Algo que era para ser eterno foi tocado pela morte no momento que o homem pecou. A morte adquiriu, né, vamos dizer, direito de tocar as nossas vidas. Mas Deus, já naquele momento, ele deu uma promessa para reverter essa situação. E essa promessa é exatamente Cristo Jesus. Ela se cumpre em Cristo Jesus. E a partir do momento que nós nascemos de novo,
essa promessa passa a valer na nossa vida. Então, é necessário o quê? Que esse corpo, que é corruptível, que é sujeito a morrer, se revista naquele momento, né, da transformação de incorruptibilidade para nunca mais estar sujeito à morte. Então, aquele corpo maravilhoso, aquele corpo glorioso que nós teremos no momento da transformação, é um corpo para a vida eterna. No verso 54, 55, né, que nós estamos falando, é exatamente sobre o que é corruptível, né? O que é facilmente atacado pela morte, pode ser pela velhice, pelas doenças, de qualquer maneira, vai se transformar em algo incorruptível, algo que vai estar imune a todas essas coisas, né, que hoje em dia nos atacam. Lá em Isaías, né, que é exatamente a última frase que nós lemos aqui, do verso 55, ali está escrito assim, a partir do 54, final: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E nós vamos lá para Isaías. Isaías 25, versículo 8, diz assim, o profeta fala sobre isso, diz: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, acabou. Naquele momento que nós tivermos o corpo glorificado, nada mais que pode nos degenerar e matar nos toca. Não pode mais nos tocar, não tem nenhum efeito. O corpo glorificado não pode mais ser tocado pela morte, pois não está mais sujeito ao pecado. Então, Jesus Cristo, ele é o único, hoje, que ressuscitou para nunca mais morrer. Por quê? Porque o seu corpo é o corpo glorificado. Quando nós vemos, né, as histórias das ressurreições que houveram desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, as pessoas foram ressuscitadas por um propósito, né? Lázaro foi ressuscitado por Jesus, porém, o que aconteceu? Com o passar dos anos, pela idade e tudo mais, ele morreu de novo. Dorcas, né? Também ela foi ressuscitada lá pelos discípulos, como está descrito em Atos 9, versículo 36. Mas ela, com o passar dos anos, morreu de novo. A filha de Jairo, também, uma história tremenda que está na palavra, com o passar dos anos também veio a morrer. Agora, quando a Bíblia fala em ressurreição, quando fala que ressuscitaremos, ela fala de ressurreição em corpo glorioso, para nunca mais morrer. A irmã de Lázaro, Marta, falou para Jesus: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. De fato, ele vai, né? Jesus o ressuscitou naquele momento, ele viveu o tempo que deveria viver, morreu. Agora, no último dia, que é o dia que a trombeta vai soar, no dia do arrebatamento, Lázaro vai ressurgir nessa ressurreição.
e vai ter o seu corpo transformado, glorificado, e aí vai subir. Então, a transformação do nosso corpo, quanto tempo que demora, né? Quanto tempo que demora para ser transformado o corpo de humilhação para corpo de glória? A palavra diz ali, num piscar de olhos. Você pisca agora seu olho, é o momento, é o quanto vai demorar para sermos transformados, para recebermos a incorruptibilidade dos nossos corpos. Então, a Bíblia, eu digo, e eu creio, e eu digo, ela é literal. Né? Não é brincadeira. Num piscar de olhos, nós seremos transformados, arrebatados e nos encontraremos com Jesus nos ares. Jesus vem buscar o seu corpo e vai receber esse corpo glorificado e podemos estar com ele. E o nosso corpo glorificado vai ser igual ao corpo que Jesus tem agora. Lá, voltando um pouquinho lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, o pessoal da igreja de Tessalônica, ele estava com a seguinte dúvida, né? A pessoa que morreu salva não vai ser arrebatada? E Paulo falou muito lá em Tessalônica sobre esses assuntos, sobre as coisas que iriam acontecer nos últimos tempos. E o pessoal ficou em dúvida quanto ao futuro dos salvos, né? Por quê? Os salvos ali, as pessoas da igreja, foi passando o tempo, foram morrendo fisicamente, e eles tinham dúvida, né? E Paulo, no verso 13, fala assim: olha, eu não quero que vocês fiquem ignorando essa coisa tão importante e tão linda e se entristeçam como os que não têm esperança. Quem é que não tem esperança e se entristece? Exatamente os que não têm Cristo Jesus, né? Os salvos, aqueles que nasceram de novo em Cristo e que os seus familiares também são nascidos de novo em Cristo, no caso de uma morte, nós vamos sentir saudade, sentir a falta, mas nós sabemos que, num futuro breve, nós nos reencontraremos. Então, nós temos esperança, nós temos certeza de que estaremos juntos na eternidade com aqueles que nos deixaram primeiro, né? Nós sabemos que eles estão adormecidos, mas que é por pouco tempo. No verso 14, no texto que nós lemos, está escrito: pois eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que dormem, aqueles que morreram fisicamente, né? Os salvos que morreram fisicamente, para vocês não entristecerem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Mediante a Jesus, quer dizer o quê? Através de Jesus Cristo, né? Jesus vai trazê-los juntamente com ele, na sua volta, porque os que morreram, os seus corpos ficaram aqui, o seu espírito, a sua alma subiram, estão lá na presença de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar nos ares para buscar a sua igreja, os santos que morreram, que estão lá, vêm através de Jesus, vêm juntamente com ele, né? Vamos entender, né? Alguém que nós conhecemos, né? Ou da nossa família, que morreu em Cristo, morreu
fisicamente, mas ele era salvo em Cristo. Era um cristão nascido de novo. Ele morreu, o seu corpo foi sepultado, o seu espírito, né, e a sua alma, que o espírito recriado pela presença do Espírito Santo e a sua alma foram para onde? Imediatamente para os céus. Os anjos os conduziram imediatamente para o céu após a morte física. Está no céu. Assim, cada um de nós que nasceu de novo, que morre, na hora estará na presença do Senhor, o seu espírito e a sua alma. Agora, no dia do arrebatamento, quando Cristo vier nos ares, porque ele não vem para a terra, ele vem para os ares. Então, todos os salvos que morreram, todos eles, né? Os apóstolos, todos os que nasceram, que morreram, salvos, vêm com ele, né? E a alma e espírito de cada um deles junto com Jesus. Jesus os traz e faz o quê? Os lança na terra. Haverá então o quê? Um encontro da alma e do espírito com os corpos. E os corpos ressuscitarão corpos glorificados. Ressurreição fala de transformação do corpo. Mas o corpo deles, o que é isso? Tem gente que diz assim, a pessoa foi cremada, ou aqueles que morreram lá nas arenas, né? Que os leões comeram, ou aqueles que foram queimados, por exemplo, aqueles nas festas de Nero, os cristãos que foram queimados, como é que fica? Né? Porque não tem mais corpo. E os que morrem, os salvos que morrem hoje, de alguma maneira, por acidente, por incêndio, que não tem mais corpo. Mas o que nós entendemos e o que nós sabemos, o Senhor Deus criou o homem do quê? Do pó da terra. E é o pó da terra que vai compor o corpo glorificado, junto com o espírito e a alma, voltando naquele dia, naquele momento. Então, quando a alma e espírito daqueles salvos, daqueles que morreram salvos, encontram a matéria de seus corpos antigos, o pó da terra, seus corpos ressuscitarão imediatamente em corpos gloriosos, segundo o poder de Deus. E tudo isso num piscar de olhos. Eu sei que as coisas de Deus são muito profundas, são tremendas, mas são simples. Né? Está escrito, está explicado. Ele dá detalhes na sua palavra de como vai funcionar. Não temos que criar teorias e teorias. Não, é simples assim. Então, vamos recordar, ninguém nasce filho de Deus. Né? Deus não sopra espírito em ninguém para nascer. Nós nascemos criaturas de Deus. Nascemos do óvulo da mãe, do esperma do pai, gerada uma criança. Existe ali um mistério tremendo, né, na questão da alma e do espírito. Mas quando nós vamos lá, no princípio, né, quando Deus criou Adão e Eva, ele deu uma ordem: multiplicai-vos, enchei a terra. Foi uma ordem verbal, né? Mas, fisicamente, como que é criado o homem a partir de Adão? É exatamente como eu falei, né? O óvulo da mãe, esperma do pai, é gerado. Nós nascemos por criação. Agora, Deus, ele soprou o espírito naquele homem que ele criou, né? Somente em Adão. Por criação, pois quando um homem e uma mulher se juntam, nasce uma criança. Existe toda uma informação que ainda a ciência não consegue explicar. Porque a criança nasce um corpo, uma alma e um espírito.
Porém, esse Espírito, ele não foi soprado por Deus. Ele vem da espécie de criação existente desde Adão e Eva após a queda. Criação essa, o que tem nela de característica? Um espírito que está separado do Espírito de Deus. Deu o nosso horário, nós vamos continuar amanhã, com a graça de Deus, e Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom descanso, e com a graça dele nós estaremos aqui amanhã novamente para dar continuidade nesse estudo que estamos tendo. Amém? Uma boa noite, então. Obrigado pela presença.